Então, pessoal, enquanto eu finalizava aqui a gravação do vídeo, e eu vou colocar isso no começo do vídeo para a gente ter isso juntado, eu encontrei esse excelente material do professor Johnny na internet, tá? Qual que é a vantagem disso? Primeiro que provavelmente vocês tiveram aula com ele, então toda essa parte de indicadores, taxa e coeficientes, de alguma forma vocês já devem ter vistos. Então, algumas coisas que eu iria gravar aqui, por exemplo, a diferença entre dados absolutos e dados relativos. Nesse material dele já contém, tá? Então, como a gente vai trabalhar esses dados relativos, coeficientes, taxas e índices, é bem interessante porque ele já tem essa explicação lá, ele tem alguns exemplos, ele tem uma abordagem bem legal ali que já auxilia a gente. Na continuidade do nosso trabalho aqui, eu vou explicando algumas formas de fazer as contas, tá? Mas eu já fico feliz em saber que vocês viram isso, porque na outra vez que eu trabalhei nesse curso, o pessoal teve mais dificuldade. Ah, professor, eu não lembro e tal, então a gente pode rever, não tem problema, tá? Eu vou estar explicando ali, mas nesse material dele tem algumas atividadezinhas para que vocês lembrem também, tá? Só vou acrescentar essa informação para facilitar um pouco para nós. Sempre lembrando, né? Colocar sempre sobre perspectiva. Regra de 3, razão e proporção, e ter esse entendimento de dados e de valores absolutos e relativos, que vai ajudar a gente também, tá bom? Então vamos lá, vamos ao exemplo do índice. Lá no índice eu conversei com vocês, dando um exemplo de um município que a gente tinha 10 médicos numa cidade de 10 mil habitantes, correto? Então naquele determinado momento, eu tinha 10 médicos para 10 mil habitantes. Logo, se eu for fazer isso aqui na calculadora, no Excel, na mão, na forma que vocês acharem melhor, se a gente dividir 10 por 10 mil, a gente vai ter então uma relação de 0,01. Vocês percebem que como um índice de 0,001, ele fica um pouco complicado de entender essa informação assim, né? Então a gente tem formas de expor isso. E aí que entram esses coeficientes e taxas muitas vezes. Como a gente falou que taxa é dada em porcentagem, vamos supor que a gente transformaria esse índice numa taxa equivalente, tá? O que é colocar em porcentagem? É colocar um número por 100. Como que eu calculo porcentagem? É aquele número vezes 100. Então, esse meu indicador aqui, esse meu índice, eu vou colocar em porcentagem. Então, 0,001 vezes 100, eu vou ter esse resultado em porcentagem. Quanto que é 0,01 vezes 100? 0,01 vezes 100, a gente tem 0,1%. Aqui vem aquela questão de transformar dados, indicadores, índices e coeficientes em informações que se transformem em indicadores factíveis para a sociedade e para quem é observador naquele momento. Essa forma de apresentar isso aqui talvez seja um pouco mais complicada, porque, olha só, eu vou olhar esse índice e vou ver assim, nesse município eu tenho 0,1% que é médico. Fica uma informação um pouco confusa, não fica? Ah, no município de São Paulo eu tenho 0,3% médico. É uma informação que não é trabalhada de uma forma correta para apresentar isso a nível social, né? Não fica meio estranho? Então a gente tem que ver qual é a outra forma que poderia ser apresentado isso. Então, como a gente pode verificar isso? A gente pode ver como já é feito. Vocês podem ir até no Google lá e colocar médicos por habitantes. Vocês vão ver que existem algumas formas disso já ser apresentado em forma de indicadores, né? Na Europa lá tem um cálculo que é feito a cada 100 mil habitantes. Nas capitais do Brasil tem indicadores, tem estudos que trabalham a cada 1000 habitantes. Então a gente vai representar a cada 1000 habitantes para ver como ficaria essa informação. Vamos ver como é que fica? Vou apagar essa parte que está em porcentagem aqui, para facilitar para a gente. E a gente vai substituir isso num formato válido para cada 1000 habitantes. Então, como é que eu faço isso? Eu pego essa mesma informação e multiplico por 1000, correto? Porque eu multiplicando por 1000, eu vou ter essa informação a cada 1000 habitantes. Então, a fórmula seria essa aqui, que já está aqui, vezes 1000. E aí eu teria a cada 1000 habitantes. Então, nessa cidade de 10 mil habitantes, que tem 10 médicos, eu pego 0,001, multiplico por 1000, e esse resultado, que no caso vai ser 1, é a minha quantidade de médicos
para cada 1.000 habitantes. Por que fica interessante fazer esse a cada 1.000, gente? Primeiro que é uma informação mais fácil de visualizar, né? Então eu sei que nessa cidade, a cada 1.000 habitantes, eu tenho um médico. Isso facilita muito, ao invés de colocar um número em porcentagem que fica difícil de interpretar. E também como base comparativa, eu consigo comparar com outras regiões, né? Historicamente, a gente pode ver, olhando aqui, enquanto eu falo para vocês, olhando aqui na internet, a gente tem municípios no Brasil que tem 10 médicos a cada 1.000 habitantes, a gente tem municípios que tem 5 médicos a cada 1.000 habitantes, municípios que tem 4, a média do Brasil é abaixo de 2, então a gente tem essa relação, tá? Às vezes eu preciso comparar, então, poxa, eu tenho informações que estão a cada 100.000 habitantes e eu tenho informações que estão a cada 1.000 habitantes, a gente precisa fazer essa melhor relação. Vou dar um exemplo. Aqui no Google aqui parece que em 2018 a União Europeia tinha basicamente 378 médicos a cada 100.000 habitantes. Então, a cada 100.000 habitantes, eles tinham 378 médicos. Como no Brasil a gente trabalha a cada 1.000 habitantes, eu teria que fazer essa conversão, certo? 1.000 ao invés de ser 100.000. Aí entra aquela regrinha de 3 que eu preciso que vocês atuem melhor, porque eu vou ter que fazer uma regrinha de 3 aqui. Se eu tenho 378 médicos para cada 100.000 habitantes na Europa, quantos médicos eu teria a cada 1.000 habitantes? E aí eu faço a conta cruzada, né? Faço 378 vezes 1.000, vou chegar num valor, que é 378.000, e divido por 100.000, certo? E aí eu vou ter uma média, na mesma representação que é feita no Brasil, de 3,78 médicos a cada 1.000 habitantes. Para 1.000, no caso. Tranquilo, pessoal? Esse é só um primeiro momento para a gente dar esse exemplo. A mesma coisa vale para os leitos, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Quero primeiro deixar claro, pessoal, que na hora que a gente for ver as bases de busca lá, vocês vão ter essas informações precisas, ou mais precisas, né? Aqui os exemplos a gente vai dar de uma regra geral. Então, vou pegar como exemplo a Covid-19. Então, coeficiente de morbidade. Vamos pegar o coeficiente de incidência. Então, vamos supor que na nossa análise a gente vai estar incidindo sobre a doença, que essa incidência seja atual. Tá? Então, quantos casos confirmados no Brasil de doenças? Se vocês forem em qualquer relatório ali, pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem algumas estimativas. Então, vou pegar uma fonte aqui. Nessa fonte fala que a gente tem casos confirmados 5.617.844 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. Tá? Eu tenho essa informação. Qual que é a população na área ao mesmo tempo? A gente está falando de Brasil, né? Então eu tenho que saber qual que é a população do Brasil nesse momento. As estimativas são que nós somos 211 milhões de habitantes. Então a gente tem 211 milhões de habitantes. Então eu consigo já saber qual que se for fazer em taxa, né? Dá para fazer em taxa inicialmente. E depois dá para fazer a cada 1.000 habitantes, a cada 10.000 habitantes, a cada 100.000 habitantes, qual a quantidade da população que incidiu essa doença, que essa doença tem incidido. Vamos fazer essa continha para ver? Então a gente pega e faz essa conta, pega os 5.617.844 casos, divide pelos 200 milhões de habitantes, a gente vai ter um número grande, eu vou pegar só as 6 casas decimais, tá? A gente vai ter 0,02624. Esse é o valor que sai dessa questão. Lembrando que a gente não atuou aqui ainda, ó. A gente só pegou os casos, né? Nesse caso, a gente está falando de casos novos de doença, mas a gente está calculando a morbidade como um todo, desde o início da pandemia. A gente chega nesse valor. Mais uma vez, é um valor que, se apresentado assim dessa forma, talvez seja de difícil compreensão, difícil base comparativa. Ah, professor, então vamos transformar isso numa taxa? Como é que eu transformo isso numa taxa? Eu pego esse valor, 0,02664,
e multiplico por 100, porque eu quero colocar em porcentagem, vezes 100. Fazendo isso, eu vou ter 2,6624%. Ou seja, no Brasil, o índice de contágio, né, o índice que incide sobre a população atualmente, de todos os casos de Covid, é de 2,6624% da população. Então aqui eu já tenho uma forma mais eficiente, né? Eu sei que no Brasil atualmente eu tenho isso aqui. Então eu posso acompanhar ao longo do tempo, com a prevalência, né, com os casos novos entrando, se essa taxa aumenta ou se ela diminui. E graficamente eu consigo ver isso, né? Consigo acompanhar. Aqui até umas pessoas perguntam sobre curvas, né? Aqui é um grande exemplo. Qual que é a curva de morbidade dessa doença, né? Que ela tem afetado a população. Ela está subindo? Ela está descendo? Em algumas vezes eu vou ter uma segunda onda, ele vai subir de novo? Esse percentual de contágio vai subir ou vai descer? Está subindo ou está descendo? Então, quando a gente tem essa informação por períodos, prevalecendo por períodos, eu consigo fazer esse acompanhamento, né? Se hoje eu estou aqui, vamos supor que hoje é o caso inicial. Daqui a um mês eu vou medir de novo e esse valor sobe para 5%, os casos estão aumentando. Vamos supor que o 5% é aqui. Vamos agora dizer que a próxima medição ele chegou em 15%. Então, 15% aqui. Por que eu sei que eu estou descendo? Porque eu já fiz uma outra medição e voltou a ser 5%. Então, os casos desceram, né? Teve um aumento de casos, voltou. Os casos chegaram a zero. Então, meus casos chegaram a zero de novo. Bom, mas agora os casos voltaram novamente e foram para 15% de novo. Então, eu tenho lá em cima de novo esses casos. Então, graficamente, a gente consegue representar isso aí. Não é só dessa forma que dá para ser feito, né? Quando a gente fala de um coeficiente, a gente não utiliza a taxa. Então, a gente utiliza vezes a uma quantidade comparativa. Vou dar o exemplo agora. Vamos lá? Vamos continuar? Então tá, vamos fazer da forma correta agora. Vou apagar aqui essa parte. Enquanto eu escrevo aqui para vocês, eu entrei no painel que trata sobre a Covid-19, no site do governo. Vou até colocar o site certinho aqui, que quem tiver aula pode ir acompanhando já. É no www.covid.gov.br. Lá vai ter um painel que explica sobre isso. Coincidentemente ou não, né? Se vocês forem olhar lá, ele está dizendo que a incidência da Covid-19 no Brasil, que é justamente isso que a gente está fazendo, é de 2,660,1 e tem o asterisco lá. O que é esse asterisco? Esse asterisco é justamente essa condição. A gente tem que verificar como é que ele está medindo isso. Nesse caso do painel do brasileiro aqui sobre o Covid-19, ele explica lá que a incidência é a cada 100 mil habitantes. Ele está explicando lá. Normalmente está escondidinho em algum canto, tá? Então é a cada 100 mil. Vamos pegar a nossa conta para ver se estava certa? Vamos pegar então essa nossa distribuição ali, multiplicar por 100 mil para ver se chega na mesma forma que o governo? 0,026624 vezes 100 mil. Quanto que vai dar? 2,662,4. Percebam, gente, que no meu apontamento, que eu peguei de duas informações aleatórias, né? Peguei num site da internet que dizia que a gente tinha 5.617.000 casos de Covid e que o IBGE presume que em 2020 a população brasileira seja de 211 milhões de habitantes. Com essas duas informações, eu cheguei naquele resultado, né? O site do próprio Covid, que faz um levantamento da doença, ele chegou nessa questão aqui. Veja o quão próximos estamos, tá? Então a minha conta não estava errada. Então a gente tem no Brasil, a cada 100 mil habitantes, esse coeficiente de morbidade, de incidência, né? Que a cada 100 mil habitantes, a gente tem 2.660 pessoas, no meu caso, 2.662 pessoas, que foram diagnosticadas com o Covid-19.
Aí entra aquela questão de indicador, né? Esse é um indicador importante para tomada de decisão? Sim, tá? Mas tem mais alguma questão que eu posso tirar disso? Tem. Por quê? O próprio artigo que a gente leu, o que ele comenta lá? Que existem mais fatores para serem levados em conta. E aí eu pergunto para vocês, a população toda de 211 milhões de habitantes foi testada? Para a gente saber efetivamente que esse é o percentual da população que está contaminada? Não, né? E aí se começa toda a análise da gente fazer um levantamento, de ver qual a quantidade da população que já foi testada, né, que a doença se manifestou. Lá no texto que a gente tem, ele fala sobre a ponta do iceberg. Vocês lembram disso lá? Que a ponta do iceberg nada mais é do que a causa que aparece, né, que a gente consegue medir, que os indicadores conseguem medir. Mas o que está abaixo da água, né, o que está abaixo dessa relação, o que a gente não conseguiu prever. Por isso que a gente tem que estar sempre alerta a isso, tá? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Vamos lá. Em relação às taxas, né? Normalmente, então, representadas em porcentagem, tá? E tem essa finalidade de base comparativa também. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A taxa de nascidos vivos prematuros, tá? Eu entrei num site aqui chamado primeirainfancia.org.br e tem uma pesquisa que trata de 2009 que aponta que 11,5% dos nascimentos eram com prematuridade. Então, 11,5% eram prematuros. Por que nesse caso aqui ele é importante ser representado em taxas? Porque daí a gente também consegue fazer um histórico, né? Esse é o valor em 2019. A gente vai acompanhar em 2020, vai saber em 2018, vai criar uma série histórica e vai ter essa relação. Aqui agora eu vou estar chutando, tá, pessoal? Essa informação não é real. Essa aqui é real. Vamos supor que aqui passe para 14%. Poxa, a gente teve um aumento da taxa de prematuridade e precisa fazer uma investigação. Então essa taxa vira um indicador importante, correto? Porque é preciso tomar uma ação em relação a isso. Vamos supor que em 2018 ela fosse de 20%. A gente teve uma grande diminuição dos casos de prematuridade no Brasil. Isso também se torna um indicador importante, porque a gente pode fazer uma verificação e tentar entender o que ocasionou isso, para que medidas efetivas continuem sendo tomadas para melhorar ainda mais esse indicador. Essa taxa virou um indicador, tá? Só para complementar a informação ali, então nesse levantamento o IBGE informa, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que no ano, em 2017, foram 2,87 milhões de nascimentos. Com base nisso, e sabendo que nessa outra informação havia 11,5% por cento de prematuros, a gente chega a essa informação que em 2017 foram mais ou menos 330 mil bebês prematuros, tá? Então essa informação aqui, através dessa taxa em percentual, vira um indicador importante para medidas de prevenção, para medidas de adoção, de controle de saúde, e nesse caso especificamente em relação aos bebês prematuros, né? Se criam as estratégias específicas para auxiliar nisso aí. Aqui tem alguns outros exemplos, né, de quais taxas são utilizadas para fazer essa base comparativa: taxa de nascidos vivos com baixo peso ao nascer, taxa de nascidos vivos com mães adolescentes e taxas de nascidos vivos através de cesárea. Então tem essas informações aí. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, então, vai ter uma proposta simples de exercício, que na verdade é só uma reflexão que vocês tenham em relação a esses indicadores, tá? Qual que vai ser essa atividade, então? A criação da atividade vai ser o seguinte: vocês vão criar, cada um vai criar uma taxa, um coeficiente e um índice. Lembrando que esses três precisam se tornar
indicadores, ou seja, aos olhos de quem observa, como a gente já comentou, e da sociedade, eles precisam ter um valor, tá? Vou criar aqui absurdamente 3 exemplos. Vamos lá. Vamos começar por um índice aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos começar por um índice. Deixa eu pensar. Vamos lá. Estagiários. Unidade hospitalar. Então esse é o índice que eu criei. Não tem risco, né? Não tem probabilidade, então ele é um índice. E esse índice está relacionado com a quantidade de estagiários em uma unidade hospitalar. Esse índice pode servir como indicador? Pode. Aos olhos de quem está observando, pode. Pode ser o pessoal da gestão de pessoas, pode ser o relacionado à direção da unidade. Por quê? Para verificar se está dentro da lei, para verificar se tem o percentual mínimo, para verificar se não está ultrapassando, para verificar se ao longo dos tempos está ampliando ou não. Então, ele é um índice que tem uma validade como indicador. Vamos ver um coeficiente. Vou pensar em um coeficiente aqui. Um coeficiente relacionado, coeficiente de mortalidade de tartarugas marinhas em praias com até 600 metros de extensão. Ficou bem complicadinho, né? Então, o que esse coeficiente vai medir? Ele vai medir a quantidade de tartarugas mortas em praias com até 600 metros de faixa de areia, de distância e tudo mais. Pelo quê? Pela quantidade de tartarugas nessa mesma faixa de areia de praias de até 600 metros, tá? Isso pode se tornar um indicador de relevância? Pode. Para quem avalia isso, para a prefeitura, para a área de proteção ambiental, para a legislação. Então, esse indicador, através para quem observa e da sociedade, ele tem uma determinada importância. E vamos para uma taxa, um exemplo de uma taxa. Pensar numa taxa de cabeça aqui. Vamos lá. Olhando aqui para a Mora, para minha gata aqui, vamos ver. Então tá, vamos lá. A taxa relação da quantidade de gatos brancos em São Francisco do Sul. Ela vai ter relação com a quantidade de gatos em São Francisco do Sul. Aí vem aquela questão, né? Pode se tornar um indicador? Para quem observa e para a sociedade, tem relevância isso? Talvez não tenha. Então, se não tiver relevância, ele não é um indicador, né? Ele é uma informação que não tem essa possibilidade. Então, eu vou pensar nisso, vou ver se tem essa validade, se encaixa nesses critérios, para que eu possa apresentar como uma taxa. Tá bom? Essa é a atividadezinha. Eu vou criar ali uma atividade no Siga. Vocês podem escrever como fizeram, podem fazer da forma que acharem melhor, tá bom? Bom final de semana.